Bora lá, galerinha, firme e forte. Vamos lá com mais uma aulinha então, né? Dando sequência aí na nossa aulinha de números primos, números compostos. Vamos falar um pouquinho sobre decomposição de um número em fatores primos. O que é decompor, né? Decompor é como se nós estivéssemos desmanchando o nosso número, né? Vamos escrevê-lo de uma outra forma, usando multiplicação. E essa multiplicação tem que ser formada apenas por números que são primos, tá? Então nós vimos nas aulas anteriores que números primos são aqueles números que têm apenas dois divisores, né? O 1 e o próprio número. Então, quando a gente vai decompor um número composto, né, em números primos, então nós estamos desmanchando esse número composto e escrevendo ele numa outra forma, utilizando apenas esses números do conjunto dos números primos, tá? Vamos só colocar aqui alguns números primos, só para a gente relembrar, né? Só alguns, só para a gente ter aqui em mente, tá? Então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, o 19 e aí vai infinitamente, né? Então, esses aí são os primeiros números naturais que são primos, tá? Então, um número composto pode ser fatorado, ou seja, o que quer dizer a palavra fatorado? Quer dizer que eu posso indicar ele como um produto. Produto quer dizer uma multiplicação, né? Em que seus fatores são números primos. Por exemplo, aqui, vamos decompor o número 140 em fatores primos. Então, olha lá. Então, vamos pegar aqui ó, o 140, certo? Como que eu posso escrever o 140 usando uma multiplicação? Vamos pensar aí. Né? Que forma que eu posso escrever o 140? Ah, professor, o 140 é 2 vezes 70. Beleza, então bora lá. 2 vezes 70. Então vamos desmanchar o 140 aí, até a hora que não der mais. Então, ó, já sei que o 140 é 2 vezes 70. Bom, o 2, ele é um número primo, beleza. Mas o 70 não é. Então vamos tentar desmanchar esse 70 aqui. Então vamos lá, ó, 140. Então, como o 2 já é um número primo, então nós vamos deixar ele aqui já. Esse 70, a gente pode também desmanchar ele. Como que eu posso escrever esse 70, hein? Ah, professor, o 70 pode ser, sei lá, 2 vezes 35. Pode ser? Pode, né? Porque 2 vezes 35 é 70. Então, ó, já consegui mais um número primo aqui. Mas o 35 ainda não é. Então, vamos lá, vamos desmanchar esse 35 aí. Então, ó, 140, então vai ficar 2 vezes 2 vezes esse 35 aqui. Como é que a gente pode transformar esse 35? Ah, lá na tabuada do 5, o 35 ele é 5 vezes 7. Tá, 5 vezes 7, 35. Por isso que é importante ter a tabuada perto aí para ajudar, tá? Então, vamos lá. O 2 é um número primo. O outro 2 também é um número primo, o 5 também é um número primo e o 7 também é um número primo. Então, olha lá, nós escrevemos o 140 como sendo uma multiplicação em que todos os seus fatores são números primos. Aí aqui a gente só ajusta, porque como nós temos aqui, ó, dois números que se repetem na multiplicação, a gente pode escrever em forma de potência. Então, ó, como repete duas vezes o número 2, então isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, né? Ops, aqui é o número 1, né? Para não confundir aqui. 140. Vezes o 5 vezes o 7. Tá, meio feio esse 7 aqui, né? Tá aí. Então, o 140 tá aí decomposto ele em fatores primos. Ah, professor, mas e se eu fizesse a decomposição diferente? Tem como? Claro que tem. Ah, como que poderia ser? Vamos pegar aqui, ó, 140. Ah, como é que eu posso escrever o 140? Ah, pode ser 14 vezes 10. Pode ser? Pode. Não está errado, não. Também está certo. É um outro caminho. Mas, ó, nem o 14 nem o 10 são números primos. Então, vamos tentar desmanchar esses números também até a gente conseguir números primos, tá? Então, vamos lá. O 14. Como é que a gente pode escrever o 14?
O 14, em qual tabuada que eu consigo achar ele? Ah, 2 vezes 7. Então, ó, 2 vezes o 7. Beleza. Ó, já tem aqui ó, o 2 que é um número primo, o 7 também é um número primo. E esse 10 aqui, como que a gente pode decompor esse 10? Ah, em qual tabuada que o 10 pode aparecer? Ah, na tabuada do 2 aparece, não aparece? Aparece como sendo o quê? 2 vezes o 5. Beleza, olha, até encurtei um pouquinho aqui uma linha do meu aqui anterior, ó. Tá? Então, porque a matemática ela nos possibilita pegar vários caminhos aí para resolver a mesma questão, né? Então, ó, 140 vai ficar como sendo o quê? Então, vamos ver quem que é igual aqui, ó. Tenho esse que é igual a esse. Então, como ele repete duas vezes, então a gente repete a base. Como ele apareceu duas vezes, então vai o 2 ali em cima. Se aparecesse 3 vezes, colocaria o 3 ali em cima, né? Vezes 5 vezes 7. Ah, professor, eu tenho que colocar eles em ordem? Sim, tem problema se não colocar em ordem? Não, não tem problema se eu deixar eles fora de ordem. Porque na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Mas a gente costuma colocar eles em ordem para deixar bonitinho, né? Para deixar uma coisa organizada, tá? Mas se eu quisesse deixar, por exemplo, 5 vezes 2 ao quadrado vezes 7, também estaria certo, ok? Mas a gente costuma colocar em ordem assim para deixar bonitinho mesmo, uma questão de estética, ok? Bom, aí nós temos também uma outra forma, tá? Então, ó, aqui são duas formas que nós temos, certo? De decompor, que é desmanchando esse meu número. Outra forma que nós temos de decompor também é usando um método mais prático, certo? Que é nós pegarmos aqui, ó, o 140, aí nós colocamos uma barrinha vertical aqui ao lado dele, tá? Essa barrinha vertical aqui, ela simboliza uma divisão, ok? E eu vou começar a pensar aqui comigo, né? Então, 140. Por quem será que eu posso dividir o 140? Aí eu vou tentar lembrar lá dos meus critérios de divisibilidade, né? Ah, aqui, ó, eu vou colocar todos os divisores que aparecerão do 140, mas que são primos, tá? Só podem aparecer números que são primos. Não posso colocar outros números que não sejam primos aqui, tá? Então, vamos lá, por 2. Dá para dividir? Dá para dividir o 140 pelo 2, que é o primeiro número primo que aparece lá? Dá. Por que que dá? Porque o 140 ele é um número par. Então, todo número par dá para dividir por 2. Então, vamos lá. 140 dividido por 2. Então, lembrando, essa barrinha é divisão. Então, 140 dividido por 2 vai ficar 70. 70 também é um número par, né? Porque o número par é todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, dá para dividir por 2 ainda. A gente continua dividindo até a hora que não der mais. 70 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 35. Beleza? Ah, professor, como é que... faz a continha lá se tiver com dúvida. Ó. 140 dividido por 2. 1 não dá para dividir, pega o 14. 14 divididos por 2, 7. 7 vezes 2 dá 14. Para 14 não sobra nada. Baixa o zero lá. 0 divididos por 2, 0. E aqui não dá nada. Então 70. Ah, o 70 dá para dividir por 2 de novo, né? O 7 dividido para duas pessoas, né? 7 balas para duas pessoas vai dar 3 balas para cada pessoa, né? 3 vezes 2 vão dar 6. Para 7 vão sobrar uma bala. Baixa o zero lá. 10 balas dividido para duas pessoas vão dar 5 balas para cada pessoa e não vai sobrar nenhuma bala. Então tá aqui o nosso 35. Bom, o 35 não é mais um número par. Então não dá mais para dividir por 2. Então agora, meu próximo número lá que eu tenho seria o 3. Tem 35 na tabuada do 3? Ah, professor, minha tabuada só vai até o 30. Não, a gente pode continuar a tabuada infinitamente, né? Então seria 30, daí 33, 36. Então passou, não tem o nosso 35 aqui. O próximo número que eu tenho lá seria o 5. Tem 35 na tabuada do 5? Tem, né? Que seria 5 vezes 7. Então dá para a gente dividir sim aqui o 35 por 5. 35 dividido por 5 vai dar 7.
ok? 7 tem na tabuada do 5? Não, não tem, né? Então nós vamos fazer o quê? O próximo número que eu tenho lá seria o próprio 7. Tem 7 na tabuada do 7? Tem. Então dá para dividir. 7 divididos por 7 vai dar 1. Beleza. Então como é que ficou aqui, ó? Vamos agrupar quem é igual. Então dá para agrupar esses dois aqui, né? Então vai ficar 2 ao quadrado, porque repetiu duas vezes, vezes o 5, vezes o 7. Então, 140 é igual a 2 ao quadrado, vezes 5, vezes 7, tá? A gente também pode escrever usando pontinho, né? Então, ó, 2 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. Qualquer uma das duas formas está certa, tá? Tanto usando o sinalzinho de vezes quanto o pontinho vai dar a mesma coisa. Ó, mais um exemplo aqui. Vamos decompor o 72 em fatores primos, tá? Então vamos decompor ele lá. Então vamos usar o método prático lá, ó, que é o método da decomposição, que é o método que a gente mais usa, tá? Ah, professor, se eu quiser fazer do outro jeito, também dá? Também dá, né? Como a gente diz, na matemática não importa a cor do gato desde que ele pegue o rato, né? Mas vamos começar a usar esse método aqui, porque a gente vai trabalhar depois com outro conteúdo, que é o mínimo múltiplo comum, então é bom a gente já estar um pouco mais familiarizado com esse método, tá? Então vamos lá. O 72, ele é um número par. Por ele ser um número par, então a gente consegue dividir por 2. 72 divididos por 2. Vamos lá. 7 divididos por 2 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. 6 para 7 sobram 1. Baixo 2. 12 divididos por 2 vai dar 6. 6 vezes 2, 12. Para 12 não sobram nada. Então vai dar quanto aqui? 36. Bom, o 36 ainda é par. Como ele é par, eu posso dividir por 2 de novo, né? Então vamos lá. 36 divididos por 2. 3 dividido por 2, o que chega mais perto é o 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 é 2. Para o 3 sobra 1. Né? Aqui é um 2. Isso. Baixo 6. 16 divididos por 2 vai dar 8. 8 vezes 2, 16. Para 16 não vai sobrar nada. Então aqui é o 16. O 16 também é um número par. Então dá para dividir por 2. Isso aqui não precisa nem... Perdão, não. 16 não. 18, perdão. Aqui é 18. 18. O 18 também é um número par, né? Bom, como é um número par, dá para dividir por 2 ainda. 18 dividido por 2, não precisa nem fazer armar a continha, é só olhar na tabuada do 2, né? Que vai dar 9. O 9 não tem na tabuada do 2. E agora? O próximo número que eu tenho que é primo seria o 3. Tem 9 na tabuada do 3? Tem. Então vamos dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Beleza, dá para continuar dividindo por 3 ainda? Sim, né? Por quê? Porque o 3 tem na tabuada do 3, então a gente continua dividindo pelo 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Chegou no 1, acabou a minha conta, tá? Vamos lá. Quantos agrupamentos a gente consegue fazer aqui, ó? Olha só, eu consigo agrupar todos esses dois aqui e esses três aqui também. Então, como é que vai ficar aqui? 2 elevado a quanto? Olha, 1, 2, 3. Então, 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a quanto? Ó, o 3 apareceu duas vezes. Então, 3 elevado ao quadrado. Então, ou seja, o 72 é a mesma coisa. O 72 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Então, essa é a forma fatorada do 72, beleza? Olha aqui, ó, mais um exemplo, antes da gente praticar um pouquinho aí de exercícios, tá? 525. Então, vamos lá. 525
Vamos lá, né? Faz o nosso tracinho, indicando nossa divisão. Bom, 525, como termina em 5, a gente sabe que ele não é par. Se não é par, não dá para dividir por 2. Então, já vou descartar o 2 aí da minha divisão. Por 3, será que dá para dividir por 3? Não sei, né? A gente pode fazer aquela regrinha lá para saber se ele é divisível por 3, né? Olha, soma todo mundo para ver se tem na tabuada do 3. Então, 5 mais 2 é 7, 7 mais 5 é 12. Tem 12 na tabuada do 3? Tem. Então, quer dizer que eu posso dividir o 525 por 3, né? Beleza. Ah, professor, mas ele também dá para dividir por 5. Posso dividir direto por 5? Pode também. Tá errado? Não, não tá errado, tá? Mas vamos lá, vamos começar pelo 3 aqui. Então, 525 dividido por 3. Vamos armar a conta. Vamos armar a conta. 525 dividido por 3. O 5 não dá para dividir por 3, mas qual que chega mais perto? O próprio 3, né? Então, vai dar 1 aqui. 1 vezes 3 é 3. Para 5 vão sobrar 2. Estou fazendo direto já a divisão, tá? Baixa o 2 aqui. 22 divididos por 3. Não tem nenhum número lá na tabuada do 3 que dê 22, mas o que chega mais perto seria o 21, que é o 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Para chegar no 22, vão sobrar 1. Baixa o 5. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Zerou nossa conta aqui. Então, 525 divididos por 3 vai ficar 175. Beleza? Será que dá para dividir por 3 ainda? Vamos ver? Vamos lá. Então, se eu somar aqui, 1 mais 7 vai dar 8. 8 mais 5, 13. 13 não tem na tabuada do 3, então não dá mais para dividir por 3. Qual seria o próximo número primo que nós temos na nossa listinha? O 5. Dá para dividir por 5? Dá, né? Porque todo número que termina em 0 ou 5 dá para dividir por 5. Então, vamos dividir por 5 aqui. 175 dividido por 5. Dá para dividir uma bala para 5 crianças? Não, né? Então, vamos pegar aqui o 17. 17 dividido por 5, qual que chega mais perto? 3. 3 vezes 5 é 15. Para 17 sobram 2 balas. Baixa o 5. 25 divididos por 5 vai dar 5. E aqui vai ficar 0, né? Então aqui vai ficar 35, que é os 165 divididos por 5. Ainda termina em 5. Como termina em 5, dá para dividir por 5 de volta. Então, colocamos 5 aqui de novo, né? 35 divididos por 5, olhando a tabuada do 5 lá, vai ser 5 vezes 7, né? Então, 35 divididos por 5 dá 7. Bom, o 7 não tem mais na tabuada do 5, só tem o próprio 7. 7 divididos por 7 vai dar 1. Chegou no 1 aqui, ó, chegou no 1, acabou nossa conta. Então, como é que vai ficar o 525? Tem alguém que é igual aqui que dá para agrupar? Tem, né? Ó, esses dois camaradas aqui são iguais. Então, vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7, tá? Então, o 525, ele é a mesma coisa que 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Então, essa é a forma fatorada do 525.